que dois eventos marcaram indelevelmente a história do Brasil no século passado. O primeiro, como eu disse, foi em 64, o segundo foi em 1930. 1930 foi um divisor na história brasileira. A historiografia consagra o movimento de 31 de março como o início da nossa modernização. O Brasil moderno nasce em 1930. 1964 seria um momento de reencontro mais à direita, a meu ver, do que foi em 1930. A história do Brasil não poderia ser pensada, não poderia ser refletida sem o papel das Forças Armadas na sua história republicana. Vejam, 1889, golpe militar. 1889 a 1894, a República da Espada. 2 oficiais generais, 2 marechais, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Entre 1894 e 1930, nós tivemos a chamada República Oligárquica. Nessa República Oligárquica, o papel dos militares foi decisivo. Na década de 20, mais exatamente, entre 1922, 5 de julho de 1922 e janeiro, fevereiro de 1927, nós tivemos o chamado movimento tenentista. Nesse movimento tenentista surgiram nomes que fizeram história no Brasil. Um deles, à esquerda, Luiz Carlos Prestes. Outros, que seriam protagonistas ainda em 1964, Juarez Távora, Cordeiro de Farias, Siqueira Campos, que morreu em 1929, outros que deram nomes a ruas, avenidas. A história do Brasil não poderá ser pensada sem eles, sem esses jovens tenentes de 1922 a 1927. Em 1930, 3 de outubro, nós tivemos um golpe. Em 1932, nós tivemos uma tentativa de contragolpe por parte de São Paulo ao movimento de 1930. Em 1935, nós tivemos a chamada intentona comunista. Em 1937, nós tivemos o golpe do Estado Novo, não sob direção militar, porque a direção era de Getúlio Vargas, mas com forte apoio militar. Em 1938, nós tivemos a tentativa de um golpe militar à direita, pelo movimento integralista. Em 1945, nós tivemos um outro golpe militar, em agosto de 1945. Então, restaurada no Brasil uma democracia, restaurada entre aspas, uma democracia que é considerada limitada. E limitada por quê? Porque alguns dos atores principais da cena política brasileira, o Partido Comunista, logo depois de 45, 46, com a nova Constituição, é colocada fora da lei. E com isso, nós vamos ter entre 45 e 64, 4 presidentes eleitos. Um deles é um militar que vem do antigo regime, do regime de 37, o Estado Novo. É o Marechal Eurico Gaspar Dutra. Em seguida, vem Getúlio Vargas. Getúlio Vargas suicida-se por razões diversas e é substituído pelo seu vice, Café Filho. O seu vice, Café Filho, fica doente, tem um infarte. É substituído por Carlos Luiz, o presidente da Câmara. O presidente da Câmara tenta um golpe, depondo, tirando do Ministério da Guerra o general Lott, o general Henrique Batista Teixeira Lott. De vez de dar o golpe no general, ele recebe o golpe do general. E o general o força a retirar-se do governo e assume o senador, o terceiro homem da Constituição, Nereu Ramos, que leva ao processo político eleitoral, e temos Juscelino Kubitschek, em 1956, 1960. Juscelino Kubitschek tem duas tentativas de golpe militar, sofre duas tentativas de golpe militar, o de Jacareacanga e Aragarças. Vem o sucessor de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros. Jânio Quadros fica apenas pouco tempo no poder e, na verdade, supõe-se, e eu concordo com essa suposição, que ele tentou o golpe civil. Não conseguiu. Tivemos o quê? Tivemos, depois de várias pressões militares, nós tivemos a posse do vice-presidente, mas num regime ad hoc, ou seja, num regime parlamentarista, o primeiro e único que nós tivemos em nossa história.
Em seguida, nós vamos ter um plebiscito que vai restaurar entre nós o presidencialismo. Em 1964, 31 de março de 64, nós temos o movimento militar, o movimento civil-militar, que vai levar o Marechal Castelo Branco ao poder. E em 13 de dezembro de 1968, nós temos o golpe dentro do golpe, ou seja, com a doença do presidente Costa e Silva, deveria assumir o seu vice, Pedro Aleixo. Ele não consegue assumir por pressão militar, então temos uma junta militar, né? A segunda na história do Brasil, uma junta militar, que leva a posse do general Rastazul Médici. Tivemos entre 69 e 74 os chamados anos de chumbo, né? Da repressão muito forte no nosso país. A partir de 74, nós tivemos um processo de abertura por cima, planejada, monitorada pelos militares, que, no entanto, vai levar a 1965, com a exaustão do ciclo militar entre nós, entre aspas, exaustão entre aspas. E por que entre aspas? Porque, na verdade, os militares no Brasil não saem do poder por experimentarem o desfalecimento político. Eles saem do poder por uma série de razões, talvez nós possamos discuti-las aqui, possivelmente iremos discutir aqui em 1985, mas, de certo modo, saem, tiram as mãos das rédeas do poder, mas se permanecem nos corredores do poder. Não poderemos, portanto, explicar de que modo nós fizemos a nossa transição do regime autoritário para o regime democrático entre 85 e 90, 91, sem atentarmos para o papel militar nessa transição. E nessa transição, a figura máxima foi o general ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves. A partir dos anos 90, dos anos 2000, três fatos entrelaçados, internos, externos, levam a vocês, principalmente vocês, os mais jovens, a terem uma outra concepção da questão das Forças Armadas no Brasil. 1982, Guerra das Malvinas, contexto ainda da Guerra Fria. Supõe-se que a Argentina faz um movimento político errado. E que movimento político errado é esse? Supõe que poderia, um estratagema muito usado na política de certos países, de jogar as contradições internas para o plano externo. O general Galtieri, argentino, invade as Malvinas, supõe que vai contar com apoio norte-americano. A Argentina, entre todos os grandes países no contexto da Guerra Fria na América do Sul, é o que mais tinha sido obediente no seu dever de casa em relação aos Estados Unidos, supõe o apoio dos Estados Unidos, e esse apoio não vem. Ao contrário, os Estados Unidos ficaram firmemente a favor do Reino Unido. Isso vai levar ao Estado-Maior das Forças Armadas brasileiras, principalmente no Exército, a repensar a sua posição. Ou seja, as coisas não são como nós pensávamos. No caso da doutrina Monroe, que vem do século passado, o negócio não funciona. Por quê? A América para os americanos, sim, mas qual os americanos? E que América é essa? O apoio norte-americano à América do Sul, o apoio norte-americano à Argentina, não se deu. Isso leva a se pensar, portanto, numa montagem de uma outra estratégia em relação ao papel das Forças Armadas do Brasil na América do Sul. O segundo, vocês sabem, é o que nós estávamos falando aqui, é a exaustão do ciclo militar entre nós em 85. Isso também levou a uma outra questão ao interior do aparelho militar. E que questão era essa? Afinal, qual é o papel que nós vamos desempenhar? Qual é o nosso papel na sociedade brasileira? E se surge aí a questão entre o papel das Forças Armadas como uma entidade politicamente organizada e as Forças Armadas como uma entidade pertencente ao Estado, mas
voltada para a sua profissionalização, o soldado profissional. O terceiro são dois. Primeiro, de 89, né, a queda do Muro de Berlim, e segundo, o colapso do sistema soviético, que leva o quê? Ao fim da Guerra Fria e, portanto, um repensar do Brasil no mundo, né, de que modo nós vamos inserir nesse novo mundo e, portanto, por outro lado, do plano econômico, o Brasil cada vez mais, desde a década de 80, perseguindo uma posição protagonista no âmbito das nações mais ricas do mundo. Desde os anos 80, nós nos insinuamos como a 10ª nação do mundo, em termos de volume econômico, e, portanto, querendo reivindicar uma posição político-estratégica compatível com esse status econômico. Isso tudo nos leva aos dias de hoje e repensar os dias de amanhã. Esse evento é exatamente isso. O seu nome diz tudo. 1964, 2004, ontem, hoje e amanhã. Nós vamos então ter 3 mesas. A primeira mesa pensa o quê? Pensa o Brasil no mundo e o mundo no Brasil. O mundo que se configura em 1964 e o mundo que se configura hoje. Ou seja, da bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética, nos anos de 64, e a multipolaridade que nós temos hoje no mundo que vivemos. Multipolaridade que é econômica, política, ideológica, mas não é uma multipolaridade militar. Hoje nós vivemos uma unipolaridade militar, incontrastável. Vou apenas um exemplo. O Brasil está tendo muita dificuldade de construir um instrumento de defesa tão importante quanto o submarino nuclear. Pergunta: quantos submarinos nucleares os Estados Unidos têm? 99. O Brasil tem um porta-aviões que mantém com alguma dificuldade. Apenas 12 países possuem esse instrumento de projeção de poder. Quantos tem os Estados Unidos? 12 e planejam mais 3, 15. Isso dá ideia dessa multipolaridade. O mundo que nós vivemos vai ter escassez de 3 coisas: água, energia e comida. O Brasil tem essas 3 coisas. O Brasil precisa se pensar no futuro. Vocês, jovens, de 20 anos, pensando 30 anos adiante, vocês terão 50. Serão jovens senhores e senhoras daqui a 30 anos. Quando o Brasil, por todos os cálculos, mesmo os mais pessimistas, será a terceira e quarta potência econômica do mundo. É preciso se pensar isso. E pensar a partir de agora, com responsabilidade, com serenidade, mas sabendo, antes de mais nada, que nós devemos contar com a grandeza, não dos políticos, não dessa ou daquela pessoa, mas com a grandeza do grande povo brasileiro que foi capaz de construir a sociedade que nós estamos construindo. Então é com muito prazer, muita satisfação que eu dou por inaugurado esse evento. Nós vamos ter dias aqui, 2 dias que vamos conviver com os melhores analistas que nós dispomos, entre tantos, mas alguns dos melhores, sem dúvida, que podem nos ajudar a entender melhor os caminhos, os descaminhos do que aconteceu em 64, do que está acontecendo hoje e do que se pode pensar como projeção no futuro. Muito obrigado. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores, senhoras professores e alunos. Queria agradecer ao professor Eurico Figueiredo o convite para vir aqui participar desse seminário, né? E dizer que escolhi como tema dessas reflexões a questão das Forças Armadas na política exterior, ou na política externa, como preferirem, do Brasil no futuro. Queria dizer que, em primeiro lugar, para podermos
pensar no papel das Forças Armadas, no papel da política externa, da política internacional, é preciso, digamos, saber que visão temos do sistema internacional. Se temos uma visão idealista ou se temos uma visão realista. Eu diria que uma visão idealista é uma visão que acredita que o sistema internacional ele visa o bem dos estados em geral, o bem das sociedades de uma forma geral. Visa a resolver os conflitos, estabelecer a paz entre as nações, enfim. E essa seria uma visão idealista, né? Acho que uma visão que corresponde mais à realidade dos fatos é uma visão realista. E começaria também com uma reflexão sobre para que serve o sistema internacional, o que é isto? O que é essas relações entre os estados, entre as sociedades, de que participam também outros atores que não são estatais, né? Mas que são principalmente os atores estatais. Para que serve? Qual a sua finalidade? Eu diria, na minha reflexão, de que no sistema internacional, ele é um conjunto de situações, se quiserem, mas que ele reflete uma luta pela apropriação da riqueza mundial. E como os estados lutam entre si para se apropriar de uma parcela maior do produto mundial, da riqueza mundial, né? E nesse processo, então, digamos, temos os grandes estados, as grandes potências, mas principalmente os Estados Unidos, os outros, naturalmente a China também, a Rússia, os outros países antigamente chamados ocidentais, hoje em dia têm políticas externas muito caudatárias dos Estados Unidos. De toda forma, nesse processo de luta para se apropriar, existe a questão do acesso aos mercados e do acesso aos recursos naturais. Nisso está o acesso ao petróleo, está o acesso a outro tipo de riquezas naturais. O professor Eurico mencionou a água, a biodiversidade, são recursos naturais. Quer dizer, como ter acesso, como as sociedades mais avançadas tecnologicamente e, portanto, aquelas mais capazes de processar esses produtos, né, processar essas riquezas naturais, né, como é que elas fazem para obter e garantir o acesso a esses recursos, né? Aí temos questões, toda a questão da disputa dos piratas no Golfo, ali no Mar Vermelho, naquela região, né? Toda a questão do acesso aos campos de petróleo no Mar Cáspio, né? O acesso aos oleodutos, aos gasodutos, e a garantia também do acesso aos mercados, quer dizer, a capacidade de exportar para determinados mercados, de importar desses mercados e, ao mesmo tempo, de ter acesso aos mercados financeiros, emprestar recursos em todos os mercados e obter o lucro desses recursos. Nós temos, por exemplo, hoje em dia, só para citar um fato da semana passada, o aumento do ingresso de capitais estrangeiros no Brasil por causa do aumento da taxa de juros. É uma questão objetiva. Então, interessa aos países que têm excesso de capital, não somos nós. Nós não temos excesso de capital. Quem tem excesso de capital são os países altamente desenvolvidos. Interessa aos países que têm excesso de capital ter livre acesso aos mercados financeiros dos outros países, poderem emprestar e poderem receber os lucros decorrentes destes empréstimos. No caso, pode ser na Bolsa, pode ser no mercado de títulos, naturalmente os investimentos diretos, são outros. E também a possibilidade de investir diretamente naqueles mercados. Então, isso os países lutam para ter garantia desse acesso. Os países, estou falando dos países altamente desenvolvidos, não estou falando dos microestados
dos mini-estados, dos estados médios. Estou falando dos países altamente desenvolvidos, né? Que têm, inclusive, poder militar, né? E tem capacidade de pressão política, direta ou indireta, né? Depois dos episódios do Wikileaks, né, nós vemos que nos mais variados países, esses países altamente desenvolvidos contam com apoio de setores das populações, setores da sociedade interna dos países onde atuam, né? Depois dos episódios do Wikileaks e também dos episódios do senhor Snowden, né? Que nós descobrimos que a teoria da conspiração é verdadeira. Existe a conspiração é permanente. Claro que outras pessoas podem continuar achando que não, né? Mas agora temos a prova de que a conspiração, a espionagem, né? As manobras para a derrubada de governos que dificultem o acesso aos mercados, que dificultem o acesso aos recursos naturais, que dificultem o acesso aos mercados financeiros. E há, naturalmente, toda a movimentação militar para garantir o acesso a esses mercados, né? Então, são as bases militares no mundo, né? São as frotas, né? Os 99 submarinos nucleares, né? Além de constituírem, digamos, um produto importante da indústria militar americana e da indústria em geral, porque quem faz o submarino, quem vende as chapas, a indústria siderúrgica vende chapa para submarino e vende chapa para navio mercante. É a mesma coisa. Não estão muito interessados na sua destinação final, né? Enfim, para garantir as rotas de acesso, as grandes rotas do comércio internacional, né? E, eventualmente, as forças armadas desses países servem de forma direta ou indireta, através, hoje em dia, das chamadas operações especiais, do Comando Delta e de outros comandos, né? Servem para derrubar os governos, né? Derrubar os governos que não lhes interessam, que são governos que criam dificuldade a essa apropriação, a esse sistema de apropriação. Muito bem. Naturalmente, os países altamente desenvolvidos procuram, na esfera internacional, preservar os seus privilégios. O primeiro privilégio deles é um privilégio de natureza política, né? Quer dizer, depois de concentrar o poder do exercício da força no Conselho de Segurança das Nações Unidas, esse conselho tem 5 membros permanentes que têm um privilégio. O privilégio não é de fazer parte do conselho, é de impedir que o conselho tome decisões contra seus interesses. Então, vou dar algum exemplo. Por exemplo, a guerra da Argélia nunca foi examinada no Conselho de Segurança, porque, naturalmente, não contaria com o apoio da França. E assim por diante. A guerra do Vietnã, e assim por diante, né? Então, os países, os estados que são membros permanentes do Conselho de Segurança têm esse privilégio de impedir que a comunidade internacional possa agir militarmente contra os seus interesses, inclusive através de sanções, porque as sanções não são aprovadas pelo Conselho, são vetadas, né? Esse é o primeiro privilégio. Um segundo privilégio que tem eles interesse em preservar é um privilégio de natureza militar, né? Os países, por coincidência ou não, os países que são membros permanentes do Conselho de Segurança são também os estados que são membros do Tratado de Não Proliferação e que têm o direito de produzir armas nucleares. De produzir e de utilizar. Não há nada no tratado que diga que não pode ser utilizado, né? E de desenvolvê-las, torná-las cada vez mais sofisticadas, né? Torná-las menores, miniaturizadas, colocá-las no espaço, criar armas táticas, armas nucleares táticas e assim por diante. Não só no campo das armas nucleares, como no campo das outras armas de destruição em massa, né? Tanto as químicas
como aquelas muito menos faladas, que são as biológicas, talvez as mais terríveis, né? Mas não se fala em arma biológica, praticamente não se toca nesse assunto. Talvez seja desagradável, né? Não é uma coisa interessante falar disso. Mas existem as armas biológicas, são desenvolvidas em laboratórios altamente sofisticados e altamente secretos, né? Muito bem. Enfim, eles têm uma série de privilégios também, não vem de hoje, né? Desde o tempo em que a Inglaterra iniciou o seu processo de industrialização, a Inglaterra desenvolveu uma política de abertura de mercados, né? De abertura de mercados e de fixação das tarifas máximas. Nós tivemos esse fenômeno no Brasil, né? Em que as tarifas alfandegárias brasileiras tinham um nível máximo pelos acordos com a Inglaterra. Herdamos esses acordos de Portugal, né? Mas fizeram isso com o Japão, fizeram isso com a Turquia, fizeram isso com a China, bem, na China controlavam as aduanas, né? O administrador da aduana chinesa era um irlandês durante 30 anos, né? Enfim, com o objetivo de ter acesso àqueles mercados e de impedir a industrialização daqueles países, porque, naturalmente, se aqueles países se industrializassem, deixariam de importar os produtos manufaturados, inicialmente da Inglaterra, mas depois da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, e assim por diante, né? O Japão só recuperou, eu não me lembro a data, talvez os professores me lembrem e recordem a data, somente recuperou a liberdade tarifária, creio que no início do século XX, não tenho certeza. Não tenho certeza, por volta de 1900 e pouco, ao final do século anterior. Antes não tinha liberdade tarifária, por causa de acordos que havia assinado com os países ocidentais. Para os estudantes, é muito recomendável a leitura de um livro de um professor indiano, chamado A Dominação Ocidental na Ásia, de Panikkar. Recomendo muito a leitura, né? E um livro de um professor mais recente, coreano, chamado Chutando a Escada. Parece um título, assim, curioso, mas o subtítulo é Desenvolvimento Histórico dos Países Capitalistas ou Desenvolvidos, né? No primeiro livro, mostra claramente quais foram as políticas adotadas pelos países desenvolvidos, industrializados ocidentais, não só na Ásia, mas, enfim, é só transferir a reflexão para a América Latina, para a África, né? E, no segundo livro, quais foram as políticas econômicas desenvolvidas pelos países que hoje são desenvolvidos para se tornarem desenvolvidos, né? Os senhores aqui que tiverem contato com os assuntos marítimos, né, conhecem a lei da navegação da Inglaterra, que foi responsável pela construção da marinha mercante e da marinha de guerra inglesa desde o século XVII, né? Durante pelo menos 2 séculos, né? Que é a lei da navegação, e que levava ao transporte por navios de bandeira inglesa de todas as mercadorias importadas e exportadas pela Inglaterra, pelo Reino Unido, né? Isso dava, naturalmente, um impulso à navegação enorme, né? E à criação da grande marinha britânica. Não foi pelo livre comércio. O livre comércio era para abrir o mercado dos outros, né? É verdade. Enfim, esses países altamente desenvolvidos, né, que têm esses privilégios, pretendem preservar esses privilégios. Também dominam os mecanismos, os organismos financeiros internacionais. O Fundo Monetário, a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, são dominados pelos países altamente desenvolvidos. Há toda uma luta para se refazer o sistema de cotas, mas é extremamente... sofre uma resistência muito grande dos países desenvolvidos. Muito bem. Então, qual é o papel da política externa brasileira? Se essa visão do mundo corresponde um pouco ao mundo, às intervenções no Iraque, no Afeganistão,
na Síria, através dos comandos, né? Através dos comandos, não é uma intervenção direta, através dos comandos, né? Que são indivíduos altamente treinados e muitas vezes terceirizados, né? Para operações militares. Na Venezuela também, né? Na Venezuela nós assistimos o início desse processo. Estamos assistindo. Mas, enfim, qual é o papel da política externa? Mas, antes disso, uma reflexão sobre a questão do Brasil, né? Se for verdadeira essa visão do sistema internacional, qual é a visão que nós devemos ter ou podemos ter do Brasil? Temos duas hipóteses. Podemos ter a visão do Brasil de um país pequeno, né? Como dizia um chanceler de triste memória, na minha opinião, não por outras razões, por esta frase, que o Brasil tem escassez de poder. Este é o primeiro argumento para não ter poder, é admitir que tem escassez de poder, então não pode atuar, né? Não é verdade? Enfim, então, o Brasil como é? Quer dizer, qual a situação geopolítica do Brasil, o seu continente, a sua posição geográfica, né? Com seu grande número de vizinhos, não só vizinhos terrestres, como vizinhos em frente à África, em frente a todo o Oceano Atlântico, né? Aliás, queria dizer o seguinte, só fazer um comentário assim à parte. O Oceano Atlântico, essa ideia de que a quarta frota foi ressuscitada, isso é um equívoco. A quarta frota nunca desapareceu. Nunca o Oceano Atlântico deixou de ser patrulhado por submarinos e por navios de guerra. Isso tudo é bobagem, né? Na realidade, nunca desapareceu. Foi uma reorganização administrativa. Os Estados Unidos nunca deixaram de patrulhar o Oceano Atlântico Sul, né? E o Norte também. Mas, enfim, de toda forma, essa é uma situação geopolítica que exige um esforço muito grande de política externa, devido ao número de vizinhos e a necessidade de promover o desenvolvimento do Brasil e de nossos vizinhos. O Brasil não poderá ser um país próspero cercado por países, economias em dificuldades. Isso nós não vamos poder. E a enorme assimetria que existe entre o Brasil e cada um dos países da América do Sul. E, aliás, também a assimetria entre o Brasil e os países africanos em frente, né? De modo que é do interesse do Brasil isto. Bem, segundo o professor Eurico mencionou rapidamente, o enorme potencial brasileiro, né? Em termos de mercado, o Brasil tem uma das maiores populações do mundo, um dos maiores territórios, em consequência, a maior diversidade de recursos naturais, de recursos minerais, né? Inclusive de água, de biodiversidade, uma zona econômica exclusiva muito extensa, né? Quase que o equivalente ao território nacional, se não for mais, né? E temos grandes desafios, né? O primeiro desafio são as enormes disparidades sociais que caracterizam a sociedade brasileira. O segundo, a grande vulnerabilidade externa. Essa vulnerabilidade é uma vulnerabilidade que é econômica, é uma vulnerabilidade política e é uma vulnerabilidade militar, né? Não gosto muito de usar a palavra defesa, sabe? Porque não gosto muito de eufemismos, né? Chato o negócio de eufemismo, né? Quero falar daquilo que estamos falando, né? Temos uma grande vulnerabilidade militar, porque o Brasil, por decisões equivocadas, tomadas principalmente no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, aceitou participar dos acordos de não proliferação. Grave equívoco, profundo equívoco. Os senhores ouvirão de muitos conferencistas, muitas vezes, que é muito importante, que o Brasil é um país pacífico, que o Brasil é um país bom, né? Generoso. O único problema é que o mundo não é assim, né? Se o mundo fosse assim, seria ótimo, né? Infelizmente, o mundo não é um convento de religiosas, né? Não é isso, né? É outra coisa, de grande violência e de grande arbítrio no uso da violência, né? Vou só mencionar para os senhores um episódio interessante.
eu acho interessante pelo que ele mostra, né? O senhor Osama Bin Laden, ele foi assassinado. Ele foi assassinado. Ele não foi julgado e condenado à morte, não. Ele foi assassinado numa operação militar que eles chamam de matar e capturar. Isso é capturar o corpo, né? Mata primeiro e captura depois. E essa operação foi assistida pelo presidente dos Estados Unidos pela televisão, em companhia do seu gabinete. Isso é uma coisa extraordinária, né? Porque o indivíduo não foi julgado, não foi processado, não teve oportunidade de defesa e foi simplesmente morto no território de outro país. Né? Perdão? Aliado, aliado é sempre o que convém, né? E aliado na medida em que convém, né? Não é verdade? Porque se não fosse aliado, talvez não fizesse a operação. Duvido que fizesse essa operação na China, por exemplo, na Rússia. Tenho dúvidas profundas, né? Mas, enfim, de toda forma, nós temos uma vulnerabilidade militar muito grande, não é pequena, né? Não é pequena, né? É muito grande. Então, nós temos o desafio de superar essa vulnerabilidade política, essa vulnerabilidade econômica, a vulnerabilidade militar, a vulnerabilidade ideológica. Né? Nós vemos no Brasil o mundo pelos olhos dos outros. Normalmente as interpretações do mundo que nós temos, vou fazer uma pergunta, quantos livros existem sobre o Iraque escritos por brasileiros? Possivelmente nenhum, talvez algum, não sei, eu posso estar enganado. Mas, em geral, nós temos no Brasil conhecimento do mundo através dos olhos de outros. Em geral, ingleses, americanos, franceses, né? Em geral. Então, a vulnerabilidade ideológica é muito grande, porque as questões são interpretadas a partir dos interesses de outros países, e não dos nossos interesses. Muito bem. Um aspecto importante para o Brasil hoje em dia, eu acho, na minha opinião, é o seguinte: certamente não há nenhuma possibilidade de desenvolvimento econômico sustentado, dinâmico, a não ser através da indústria. Não existe desenvolvimento sustentado de longo prazo, firme, através da agricultura, da mineração ou dos serviços. Muito menos os serviços brasileiros, que não são nem sofisticados. São serviços de baixo nível, né? O nível salarial nos serviços brasileiros é muito baixo, porque não são sofisticados, né? São serviços de pouca qualidade tecnológica, né? Então, o que acontece? Sem indústria, não há desenvolvimento econômico possível de longo prazo. E nós estamos sofrendo hoje de duas questões importantes. Primeiro, a desindustrialização da economia brasileira. Recentemente, pessoa insuspeita escreveu um artigo muito interessante que foi publicado no Le Monde Diplomatique, do mês de março. O embaixador Rubens Recupero fez um artigo sobre a desindustrialização no Brasil. Muito interessante, muito interessante. E isso é uma questão importante porque isso tem a ver com a questão militar e tem a ver com o papel das Forças Armadas no futuro brasileiro, né? Não existe Forças Armadas sem indústria própria. Isso os argentinos tiveram experiência com aqueles Exocet, né? Que eles procuraram utilizar e os Exocets não funcionavam. Isto é, a importação de equipamentos militares, ela não garante a defesa do país em hipótese alguma, né? Então, sem uma indústria desenvolvida, tecnologicamente desenvolvida, não é possível garantir a defesa dos interesses brasileiros. A segunda observação é a questão da desnacionalização da nossa economia.
a economia brasileira vem passando por um processo de desnacionalização em grande escala, não é pequena escala, é em grande escala, né? E que hoje está atingindo o setor de serviços. Os senhores que trabalham na academia devem ter tido notícia da compra de várias instituições de ensino por grupos estrangeiros. Várias instituições de ensino. Farmácias estão sendo compradas, redes de farmácias. Bem, uma grande parte do comércio de varejo, né, foi comprado, né, o Carrefour e outros, Walmart, etc. Então, uma penetração enorme. Tudo bem. A questão que se coloca aí é o seguinte, é que este processo de desnacionalização, ele torna a indústria brasileira, se falar do serviço, né, o serviço tem outro impacto, torna a indústria brasileira menos competitiva do que a indústria brasileira, não vamos refazer essa palavra, torna a indústria instalada no Brasil, instalada, ela não é brasileira. A Ford do Brasil não é uma empresa brasileira, ela é uma empresa americana. Alguém tem dúvidas? Alguém sabe qual é a nacionalidade da Mitsubishi? Ou tem dúvidas sobre isso? Se ela é americana, francesa, quem sabe argentina? Não, né? Todos sabem que é japonesa, né? Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, né? Deixamos claro, né? Então, são empresas de capital fechado, não são empresas de capital aberto, então não se tem acesso aos balanços, não são publicados, né? Muito bem. Mas por que isso? Porque essa desnacionalização, esse domínio do capital estrangeiro na economia brasileira, faz com que as possibilidades de desenvolvimento dessa economia sejam limitadas, porque este capital estrangeiro aqui no Brasil, ele, naturalmente, o que é óbvio, aliás, é natural, que ele siga um planejamento mundial. Digamos, a Ford do Brasil só faz no Brasil o que é decidido pelo Conselho Mundial da Ford. Não vai fazer aqui coisas contra. Imagina, então, a Ford vai competir, a Ford do Brasil, com a Ford na China. Não vai, a não ser que haja uma decisão da empresa, né? As grandes empresas têm uma estratégia, aliás, muito razoável e correta, de divisão de mercados entre as suas unidades. Tal unidade abastece tal mercado, a outra abastece outro, e assim por diante. Não poderia ser de outra forma. Seria um absurdo que dentro da própria empresa as unidades competissem entre si, né? Isso não seria, não levaria à chamada maximização dos lucros, que certamente reduziria os lucros, né? Muito bem. Mas a presença do capital estrangeiro em grande escala, ele inibe o desenvolvimento tecnológico local e inibe o processo de diversificação das exportações e das importações, por uma razão muito simples. Primeiro, porque as máquinas que são instaladas no Brasil, de uma forma geral, por que a indústria brasileira, a indústria instalada no Brasil não é competitiva? Porque o produto que sai daquelas máquinas não é competitivo. Né? Quer dizer, aquele automóvel que é fabricado no Brasil, ele não é competitivo com o automóvel que é fabricado na Alemanha. Às vezes, do lado de fora é igual. O modelo é igual, o design é igual. Mas dentro do motor, no bem, não é igual. Então, por isso, ele não pode ser exportado, além da política das empresas, de dividir os mercados, né? Então, nós temos essa vulnerabilidade tecnológica, porque estas empresas, quando se diz no Brasil, as empresas não investem em pesquisa tecnológica. Interessante, né? Quer dizer que a General Electric do Brasil não investe em pesquisa tecnológica, não investe no Brasil. Investe em outros lugares. Investe em outros lugares. Né? Então, digamos,
Então, há uma lamúria permanente de que nós não conseguimos exportar, para trazer para a realidade, produtos manufaturados para a China. Que coisa, nós não conseguimos, é importante exportar. E ficamos criando essas exortações às empresas para que exportem, né? Elas não exportam por várias razões, ou porque os produtos não são competitivos, ou porque há uma estratégia de divisão de mercado que separa. Eu vou dar um outro exemplo, talvez vocês não conheçam. A Fiat do Brasil exporta automóveis para a Itália, em grande quantidade. Aliás, aqui pelo porto do Rio de Janeiro saía muito automóvel Fiat, não sei se ainda sai. Mas exporta só para a Itália. Não é interessante? Quer dizer, aquele bem consegue ser exportado para a Itália, mas aquele mesmo bem não é exportado para outros mercados. Interessante, né? Vocês verem como é que é. Mas, enfim, de toda forma. Então, este é um problema também das Forças Armadas. Forças Armadas significa, entre outras coisas, né, exigem eficiência dos equipamentos que são utilizados, né? Eficiência e autonomia no suprimento desses equipamentos. Senão, não tem. Senão não tem. Tem as Forças Armadas como instituição, mas não tem Forças Armadas como instrumento efetivo de defesa dos interesses nacionais, né? Defesa dos nossos interesses, isso é, defesa contra qualquer eventual agressão externa. Essa é outra reflexão que eu queria fazer. Às vezes, mas o Brasil não sofre ameaça de ninguém. Bem, nem os Estados Unidos, né, que eu saiba, sofre ameaça do México ou do Canadá, que eu saiba. Eu não sei se os mexicanos talvez estejam enfim, ameaçando os Estados Unidos, os canadenses, né? É verdade? Não é isto, não é isto. As ameaças são difusas e imprevisíveis. Imprevisíveis. Claro que elas podem ser maiores, e vou dizer isso com tranquilidade, na medida em que o Brasil é mais autônomo. Que ele é mais autônomo, que ele procura ser mais autônomo, que ele procura ser mais independente, que ele procura agir de forma independente no cenário internacional, as pressões são maiores. As pressões são maiores, né? Então, digamos, as Forças Armadas no Brasil no futuro e a política externa no Brasil tem que procurar evitar todo tipo de norma internacional que restringe o desenvolvimento brasileiro, quer no campo comercial, no campo financeiro, no campo tecnológico, no campo militar e assim por diante. Qualquer norma internacional negociada em qualquer acordo que restringe o desenvolvimento brasileiro ou restringe a possibilidade do Brasil de exercer a defesa de seus interesses deve ser obstada fortemente pela política externa brasileira, né? E as Forças Armadas, nesse processo, têm que partir, na minha opinião, né, da seguinte, aí é uma questão muito delicada, né? É preciso que as Forças Armadas sejam profundamente democráticas, para que tenham o apoio do povo brasileiro no processo de desenvolvimento da sociedade brasileira. Inclusive porque é no setor militar dos outros estados desenvolvidos que se realiza grande parte da pesquisa científica e tecnológica de ponta. A pesquisa de ponta é feita, muitas vezes, em geral, no setor militar. A pesquisa tecnológica de ponta, né? Então é preciso que as Forças Armadas sejam profundamente democráticas, né? É preciso que elas sejam altamente capazes, equipadas para defender os interesses do Brasil na esfera internacional, né? E é preciso que elas se reconciliem com a sociedade brasileira. Não sei se entendem o que eu quero dizer, né? É preciso, e é muito importante isso, na minha opinião, né? Na minha opinião, né?
É muito importante que as Forças Armadas assumam, declarem o seu papel democrático. As Forças Armadas, como Forças Armadas, como forças, como instituições, elas não, a meu juízo, e eu creio que esta é a interpretação correta, elas não cometeram atos antidemocráticos. Foram indivíduos que cometeram esses atos. E, às vezes, se excederam no exercício das suas atribuições, das suas funções, né? E, portanto, tendo excedido, devem ser devidamente assumir essa responsabilidade. As Forças Armadas brasileiras são democráticas, devem ser democráticas e devem assumir o seu caráter democrático e o seu caráter de unidade com a sociedade brasileira, com a sociedade civil brasileira. Não gosto dessas palavras, sociedade civil, não gosto, acho que essas coisas não são... Isso são de uma certa corrente de sociólogos que inventaram essa terminologia de sociedade civil, né? Mas com a sociedade brasileira em geral. Enfim. Então, nós temos diante de nós, devido às características do Brasil, uma tarefa extraordinária, que é a tarefa de recuperar os instrumentos de desenvolvimento, recuperar a possibilidade de acelerar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial e assegurar também a independência dos nossos meios de defesa em relação ao suprimento externo. Eu digo isso porque, senão, nós estaremos tratando de, digamos, estaremos um raciocínio idealista, né? É verdade. Enfim, isso é extremamente importante para o futuro do Brasil, já que o Brasil é um país com tais características, com tais dificuldades, com tais desafios internos e externos para a sua afirmação como sociedade desenvolvida, economia desenvolvida, Estado desenvolvido, né? Que nós teremos que ter nesse processo uma união muito grande entre a sociedade civil, seus diferentes segmentos, e as Forças Armadas brasileiras. Digamos, historicamente, né? Historicamente, nos outros estados, de uma forma geral também, digamos, tecnicamente, né? Quer dizer, o desenvolvimento da indústria militar, ele é profundamente ligado ao desenvolvimento da indústria em geral, da metalurgia, da ótica, hoje em dia da eletrônica, né? Toda a capacidade de produzir comandos eletrônicos, de miniaturização de equipamentos, né? De automação, né? Já que talvez a guerra do futuro seja uma guerra de robôs, né? Como hoje já temos os aviões não tripulados, né? É verdade. Então, há uma relação muito grande, né, entre o desenvolvimento da indústria em geral e o desenvolvimento da indústria militar. Naturalmente, o Estado Nacional é o grande cliente dos produtos de armamentos dentro do território brasileiro, né? E os outros estados são, eventualmente, compradores de produtos, depende das encomendas do Estado, como ocorre nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão desenvolvendo um avião extraordinário hoje em dia, de vários bilhões de dólares, que é uma encomenda do Estado americano, possivelmente a Boeing, não sei se é a Boeing, né? Possivelmente a Boeing, né? A indústria aeronáutica americana, né? Então, depende muito. Então, isso depende do Estado brasileiro e do apoio do Estado brasileiro à venda e à competição no mercado internacional, porque o mercado brasileiro não é suficiente. Nem o mercado americano, nem o mercado francês, por exemplo, é suficiente para o Rafale, o avião francês de caça, né? Então, e ao mesmo tempo,
o apoio do Estado ao desenvolvimento de equipamentos, ele faz com que haja pesquisa tecnológica para desenvolver aquele tipo de equipamento com aquelas qualificações. Não sei se aí, se os senhores que têm mais prática do que eu, né? Que com aquelas qualificações específicas, então dirigir o esforço tecnológico para gerar aquele tipo de qualificação. Então, uma coisa inicial que é necessário que o orçamento das Forças Armadas não seja sujeito a contingenciamento. Primeira coisa. O resto é conversa. E daí, a partir daí, se tem contingenciamento, não tem, digamos, a possibilidade de gerar equipamentos próprios, né? E se não pode gerar equipamentos próprios, as Forças Armadas não podem ter equipamento próprio, não sujeito a restrições de abastecimento. Então, portanto, não pode ter Forças Armadas. Tem o prédio, né? Tem as pessoas e tudo, fazendo um tremendo esforço, né? Mas não tem, de fato, capacidade para utilizá-los. Então, eu acho que é muito importante, porque o próprio desenvolvimento da indústria depende do desenvolvimento da indústria militar na sua ponta, na sua vanguarda. Na sua vanguarda. Assim foi desenvolvida a eletrônica nos Estados Unidos, a própria biotecnologia. Tudo isso foi desenvolvido através de contratos com as Forças Armadas, né? Hoje em dia, na área dos veículos não tripulados, não só espaciais, mas como terrestres, né? Enfim, não sei se eu respondi bem? Tem? Tá bom. Nota 7. Nota 7, tá bom. E tem outra pergunta. Qual a outra pergunta mesmo, Eurico? Que é o papel das forças. Pois é, quer dizer, eu acho que eu não vou entrar aqui nessa questão, sobre a questão da plutocracia no Brasil, porque isso é uma outra palestra, né? Questão do regime político, da situação econômica, isso é uma outra coisa, né? Vamos partir do princípio que existe. Eu acho que, como eu procurei mencionar, pelo menos, que é extremamente importante que as Forças Armadas se integrem mais na sociedade. Vou dar um exemplo, a questão do serviço militar obrigatório. É algo, na minha opinião, de grande importância. Aliás, está na Estratégia Nacional de Defesa, né? Isso tudo também deriva um pouco das determinações orçamentárias, porque há dificuldades orçamentárias, assim por diante. Porque ao serviço militar, na minha opinião, o serviço militar obrigatório faz com que os jovens tenham a oportunidade de servir nas Forças Armadas. Todos os jovens aqui gostariam de servir o Exército, não é verdade? Não é? Eu tenho certeza, né? Tenho certeza disso, né? Tá bom. Mas na Suíça se serve o Exército até os 50 anos de idade. 50 anos de idade, né? Nas férias, há treinamento, né? Porque, digamos, é preciso fortalecer a ideia de que as Forças Armadas são parte da sociedade. Parte da sociedade e estão em defesa da sociedade, né? Mas, para isso, também depende muito da atitude das Forças Armadas em relação à democracia, em relação à história, aos acontecimentos do passado, né? Para que possa haver essa reconciliação, que para nós, para o Brasil em geral, é algo de grande importância. É de grande importância, né? Que haja isso, né? E o serviço, um dos instrumentos é esse, é o serviço militar obrigatório, né? Você está doido para fazer um serviço militar, né? Doido, doido. Você também, né? Porque as moças também têm que fazer o serviço militar, né? Não é? Mas por quê? Porque nós não temos a convicção na sociedade que é importante a defesa do país, que é importante a soberania, que existe, digamos, a necessidade de que
todos os brasileiros sejam cidadãos e não apenas consumidores, né? Estão todos doidos para acessar o Facebook daqui a 2 minutos, abrir o Facebook, ver lá o que aconteceu, né? Ver uma foto, né? Sei lá, uma mensagem, né? Quem sabe uma gatinha, de repente, mandou uma mensagem, ou um gatinho, sei lá, como é que se chama isso hoje em dia, né? Mas, ao mesmo tempo, não existe, quer dizer, nós somos transformados em consumidores, né? Pela cultura do individualismo, né? O que é importante é o indivíduo, não é a sociedade, não é a coletividade, é o indivíduo, é consumir, ganhar mais dinheiro, né? Ter mais bens, ser analista de banco, né? E coisa desse tipo, né? Não é verdade? Enfim, então é necessário um processo educativo. E acho que outra coisa também, do ponto de vista da redução das disparidades sociais, é muito importante que as pessoas de classe média tenham contato com as pessoas realmente pobres. Porque o serviço militar obrigatório leva a isso. Leva o indivíduo a ter contato com pessoas que são mais pobres, ou que são mais ricas, sei lá, o que quer que seja, né? Então é de grande importância isso, né? E não significa que todos possam fazer, porque talvez os recursos orçamentários ainda não fossem suficientes, né? Mas que fosse por sorteio. Se você fosse sorteado, você que está olhando aí para o lado, você teria que fazer, né? É verdade? Né? Defender a sua pátria, que tal isso? Defender a sua pátria, né? É uma coisa extraordinária. Na sociedade de consumo, ele falar em defender a pátria até é uma coisa extremamente antiquada, né? É verdade. Mas eu acho que seria extremamente importante, porque isso aumentaria a vinculação entre as Forças Armadas e a sociedade em geral. De tal forma que a sociedade soubesse que as Forças Armadas são da sociedade e as Forças Armadas soubessem que fazem parte integral da sociedade. Respondi a sua pergunta. Você precisa parar de fazer pergunta difícil. Eu tento responder, né? Mais alguma pergunta do lado de cá? Aonde? Não, mas por escrito. Não, não precisa, não, está no anonimato. Reservado. Uma pergunta de um anônimo. Como o senhor enxerga o abandono da rodada Doha pelo Brasil no que concerne a proteção dos interesses econômicos brasileiros? Eu acho que não houve abandono nenhum. Eu queria dizer para os senhores o seguinte, que não sei se todos conhecem o sistema que era do antigo GATT, Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, que eram rodadas de negociação de produtos industriais, tarifas de produtos industriais, de que os países subdesenvolvidos praticamente não participavam. Aceitavam os resultados, mas não participavam. Eram os grandes países, os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, esses três principalmente, já que os socialistas, na época, socialistas não eram parte do GATT, decidiam as reduções de tarifas entre eles, as regras e tudo, e os outros países aceitavam. Pela primeira vez na história, na rodada de Doha, né, os países subdesenvolvidos, não é muito exagero, com a liderança do Brasil e da Índia, resolveram estabelecer os seus objetivos, que os países altamente desenvolvidos não aceitaram. Então, a rodada não se concluiu. Graças a Deus, porque se tivesse concluído, teria sido prejudicial aos interesses do Brasil. Simplesmente. Né? Isso é uma outra palestra. Questão de comércio é outra coisa diferente. Mas eu não quero deixar de dizer, aproveitar essa deixa, que é o seguinte. Nós estamos numa situação de crise econômica internacional grave, de um lado. E, de outro lado, com a situação de emergência de uma grande economia, que não é a Índia, é a China. A Índia é uma economia com grandes dificuldades, que é a China. Né? Então, nós estamos diante disso. Tanto os países europeus quanto americanos desejam ou procuram
resolver a sua situação de crise econômica aumentando suas exportações. Muito bem. O presidente Obama já declarou que ia multiplicar por 5 as suas exportações, num prazo aí qualquer, né? Os europeus também. Como resultado disso, nos últimos anos, o Brasil, que tinha um superávit com os Estados Unidos e com a União Europeia, passou a ter déficit. Vocês não viram isso no jornal, né? É interessante não terem visto isso. O Brasil, que tinha um grande superávit com os Estados Unidos, passou a ter déficit. Grande déficit, 8 bilhões de dólares. Né? E com a Europa também. Muito bem. Então, esses países estão empenhados em abrir mercados, estão empenhados em reduzir tarifas. Nós não estamos empenhados nisso, nós estamos empenhados, devemos estar empenhados no nosso desenvolvimento. Muito bem. Nós estamos diante agora de uma ofensiva que ela tem as seguintes características. Primeiro, que o Brasil está isolado no mundo. Está sendo negociado um acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia, um acordo no Pacífico, e o Brasil vai ficar isolado. Bem, o acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia, nós não podemos participar, porque, ao que me consta, nós não fazemos parte nem dos Estados Unidos nem da União Europeia. Eles vão negociar o que eles bem entenderem. Não é algo que a gente possa, de forma voluntária, dizer, eu quero participar. Isso não existe. No acordo transpacífico, a mesma coisa, porque nós não somos um país do Pacífico, por enquanto, né? Então também não podemos participar. Então, mas se surge que estão sendo celebrados muitos acordos de livre comércio, que o Brasil está fora, que o Mercosul atrapalha, que a Argentina atrapalha, a Venezuela atrapalha e tal, nós temos que assinar acordos de livre comércio. Interessante, né? Muito interessante isso, né? Então, nós vamos assinar acordos de livre comércio. E é o primeiro deles que está na fila com a União Europeia. A União Europeia tem uma imagem positiva no Brasil, muito positiva. Os europeus, nossos amiguinhos, né? Os portugueses que tanto fizeram por nós, pelo nosso desenvolvimento industrial, né? E assim por diante, né? Não é verdade? Então, amiguinhos nossos, amiguinhos, né? Países engajados na formação de um novo tipo de associação à União Europeia, né? Tão simpáticos, né? Muito bem. Então, eles querem assinar um acordo de livre comércio conosco. Mas o que ocorre? A tarifa média europeia é muito baixa, por causa das negociações que eles realizaram no passado no âmbito do GATT. A nossa tarifa média, que é a tarifa comum do Mercosul, é muito mais elevada. Mesmo aplicada, é mais elevada. Muito bem. Hoje em dia, nós temos um déficit grande no comércio de produtos industriais, não digo nem no geral, industriais, constatações industriais, com a Europa e com os Estados Unidos. Mas com a Europa, com os tratados da União Europeia. O que vai ocorrer? Se nós eliminarmos as nossas tarifas industriais, que é o objetivo do acordo, e eles eliminarem a deles, eles reduzem um pouco a sua defesa. Nós reduzimos muito. Naturalmente, as exportações deles, que já são maiores do que as nossas para eles, vão aumentar mais ainda. Este é o objetivo legítimo deles. Né? O objetivo legítimo. Eles querem aumentar suas exportações para o Brasil para enfrentar a crise econômica pela qual passam. Né? Vocês devem ter reparado que a imprensa não fala de acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Repararam isso? Não falam nisso. Silêncio profundo, né? E na área agrícola, o que é proposto? Era proposto, que hoje em dia não se sabe direito, porque nós já somos a favor do acordo sem saber qual a oferta deles. Porque nós somos a favor de uma operação de troca, mas sem saber o que nos vão dar. Na área industrial, certamente não vão dar nada, porque vão ganhar muito mais do que nós podemos ganhar. Porque nós, hoje em dia, sendo as tarifas deles menores que as nossas, sendo baixas, nós não conseguimos, nós que eu digo são as empresas instaladas no Brasil, não conseguimos ter exportações diversificadas de produtos industriais para a Europa. Não conseguimos. Certo? Muito bem. Na área agrícola, no passado, quando eu estava lá, enfim, não importa,
No passado, o que eles ofereceram eram cotas muito pequenas na área de produtos agrícolas. Muito pequenas. Às vezes inferiores ao que nós já exportávamos. Oferecia uma cota livre de tarifas, porém inferior ao total que já era exportado. Então não haveria aumento das exportações. Haveria apenas uma parte das exportações ficaria livre de tarifas. Porque os produtores aqui ficam animadíssimos. Os agronegociantes do agrobusiness, né? Mas, enfim. Então, a possibilidade desse acordo ter um resultado desequilibrado para o Brasil é enorme. É enorme. Além disso, ele cria uma série de regras mais restritivas do desenvolvimento na área de investimentos, propriedade intelectual, serviços e assim por diante. Né? Bem, assinado esse acordo com a União Europeia, o que acontece no dia seguinte? Os americanos, naturalmente, pedem para assinar um acordo semelhante, porque, senão, eles ficam em situação de desvantagem em relação aos seus competidores europeus no mercado brasileiro. Né? Depois os chineses pedem o mesmo, todos pedem. Que é o que ocorreu com o Peru, com o Chile e com a Colômbia, que vieram assinar acordos de livre comércio com uma vasta gama de países e ficaram sem tarifas. Então, a sua possibilidade de desenvolver a sua indústria é praticamente nenhuma. Né? Se hoje em dia temos dificuldade da competição chinesa e americana também, e europeia, né? De acelerar o desenvolvimento industrial, será nenhum. E, naturalmente, terminará o Mercosul. Né? Natural, porque o Mercosul, para aqueles que talvez não tenham familiaridade, ele é caracterizado pela tarifa externa comum. É uma tarifa externa comum. Se, de repente, em relação a um grupo de países, a União Europeia, você elimina a tarifa externa comum, para aquele grupo de países deixa de existir o Mercosul, porque deixa de existir a tarifa. Que a característica da União Aduaneira é essa, é promover o desenvolvimento através da proteção tarifária, não é outra coisa. Naturalmente, se depois você também, assim a comunidade andina desapareceu. Por que desapareceu a comunidade andina como esquema de integração econômica? Porque alguns dos países, todos, né? Não sei se o Equador ainda é, mas a Colômbia e o Peru assinaram uma quantidade de acordos que para esses países não existe mais tarifa comum nem nacional. Então, é isto que ocorre. Então, graças a Deus, as rodadas de Doha fracassou. Né? Paradoxalmente. Mas é assim. Né? Porque, pela primeira vez, um grupo de países, o chamado G20, colocou uma posição que não foi aceita pelos desenvolvidos e aí criou-se um impasse. E há um impasse. Né? Ao contrário do que ocorreu em outras negociações anteriores, rodada do Uruguai e outras. Né? Enfim. Na América do Sul, uma das características da América do Sul, a outras, do ponto de vista político, a enorme assimetria entre o Brasil e cada um dos outros estados, mesmo em relação à Argentina. Né? Em termos de território, em termos de população, em termos mesmo de recursos naturais, em termos de terras aráveis e assim por diante. Então, uma disparidade muito grande. Né? Enfim, então, por outro lado, nós temos fronteiras, ao contrário dos Estados Unidos, nós temos fronteiras com 10 países, uma coisa assim, mais ou menos. Depende se conta a França, não conta a França, né? Mas, enfim, 10 países, tá bom. Né? Sem contar os africanos. Vamos voltar da América do Sul. Então, o que ocorre? O desenvolvimento desses países é extremamente importante para a economia brasileira e também para a política brasileira, porque o não desenvolvimento desses países e o nosso desenvolvimento certamente gera fluxos migratórios, certamente gera fluxos migratórios em busca de oportunidades econômicas, assim como os cidadãos africanos vão para a Europa, ou os cidadãos do Caribe, da América Central, vão para os Estados Unidos em busca de oportunidades econômicas. Ou o não desenvolvimento econômico pode gerar a instabilidade social, devido às grandes disparidades sociais que existem nesses países, no Peru,
na Colômbia, disparidade social enorme, né? Gera instabilidade social e pode gerar fluxos de refugiados para o Brasil, que é uma questão complexa. No Equador, há 1.200.000 refugiados colombianos. Que é um problema, porque são pessoas refugiadas, são pessoas deslocadas, quer dizer, que estão fora do sistema econômico, político, tradicional do país, né? E são estrangeiros de toda forma, né? A mesma coisa ocorre na Venezuela em relação à Colômbia. O número de... Isso é que aqui a imprensa não comenta, mas que foi dado assim de cidadania. O número de colombianos refugiados na Venezuela é muito grande, muito grande. Né? Enfim, então, é um interesse nosso no desenvolvimento desses países, na formação de um bloco econômico comum. Né? E eu posso dizer mais, é óbvio, a economia maior num bloco econômico qualquer, ela tende a ter mais vantagens. Por que que a Alemanha está tendo vantagem na União Europeia? Porque a economia é maior. Né? A economia maior, em geral, tem empresas maiores. Empresas maiores são empresas mais capazes de investir no exterior, de aproveitar oportunidades e assim por diante. Né? Então, eu acho que nós não estaremos gerando competidores, não, porque, inclusive, a diferença é muito grande. Nós precisamos gerar desenvolvimento, não só no nosso país, como nos outros. O Brasil tem enorme superávit comercial com a Argentina e com a Venezuela. Todos os dois superávites são de natureza industrial, não é de produtos minérios, nem de produtos agrícolas. Né? O superávit brasileiro é de produtos industriais. Então, para a indústria brasileira, esses mercados são extremamente importantes. Né? Enfim, respondi a sua pergunta, mais ou menos, né? Tá bom. Mais alguma pergunta? No Brasil, a legislação não restringe a remessa de lucros, a transferência. Não restringe. As empresas podem remeter, as empresas multinacionais, estrangeiras instaladas no país, podem remeter para o exterior lucros. Os dois presidentes tiveram problemas quando assinaram a lei de remessa de lucros limitando. Né? Getúlio Vargas e João Goulart. Né? Hoje tiveram problemas graves. Né? Quando assinaram a legislação que restringia a remessa de lucros. Esse é um ponto, digamos, nevrálgico, né? Na questão das relações do Brasil com os grandes estados exportadores de capital. Não com todos os estados, isso não é um problema das nossas relações com a Costa Rica, ou com a Nigéria. Não, isso não é isso. Estamos falando de países que têm excedente de capital, que remetem esse capital para o exterior, quando é de investimento, e depois querem receber o seu retorno dos lucros. E não querem ter nenhuma limitação. E não querem ter nenhuma limitação, nem sobre o que importam, nem sobre o que devem exportar. No Brasil, no passado, havia programas de exportação. Uma grande parte da diversificação da pauta de comércio exterior do Brasil decorreu do programa que chamasse BFX, que era o Programa de Promoção das Exportações da Indústria Automobilística do Brasil. As indústrias eram obrigadas a exportar. E havia uma coisa chamada Programa de Importação por Empresas. As empresas que queriam importar se comprometiam a exportar. Apresentavam um programa, tudo isso foi eliminado da rodada uruguaia. Naturalmente, se houvesse um acordo com a União Europeia, todos os acordos procuram eliminar qualquer disciplina do capital estrangeiro. Nem em termos de localização, de insumos nacionais, a ideia de taxa de conteúdo nacional, que às vezes a imprensa fica reclamando, né? Porque o conteúdo nacional força a industrialização dentro do país. Né? Mas às vezes a empresa não tem interesse nisso, ela quer importar do seu fornecedor, que às vezes é ela mesma. Então, o problema que está ocorrendo, quer dizer, quando eu mencionei uma característica da economia brasileira, a grande penetração do capital estrangeiro, o problema é esse. É que as empresas que vêm para o Brasil remetem lucros, muitas vezes são importadoras. Vocês já foram ao Carrefour? Já viram a manteiguinha francesa, geleiazinha francesa? Tudo isso é importado, né?
Tudo isso é custo. Pão de açúcar também, né? Pão de açúcar também, não, e outros também, não tem só o caju e aí sim por diante. E o Carrefour não exporta nada que eu saiba, não ser lucro. Não? É verdade. Então, digamos, você tem um problema grave, porque gera reverso de lucros, não gera divisas, porque ou eventualmente pode até gerar, mas em geral não gera divisas, né? E você cria um desequilíbrio muito grande, sem contar os aspectos tecnológicos que eu havia mencionado. Então, digamos, essas coisas o Brasil assumiu um compromisso, equivocadamente, no meu entender, que impedem da prática que você discipline o capital estrangeiro. Simplesmente. Está fora do alcance. É assim. A vida é dura. A vida é duríssima. Mas é possível contornar tudo isso, porque hoje em dia essas regras internacionais, elas praticamente deixaram de ser obedecidas. Os Estados Unidos socorreram todos os seus bancos que iam ser vendidos, socorreu suas empresas. Tudo isso é contra as regras internacionais. Então, esse negócio de regra internacional, temos que obedecer, ninguém está obedecendo nada, não. Diga-se passar, segundo os relatórios da Organização Mundial do Comércio, o Brasil não é dos países que digamos, que deixam de obedecer as regras internacionais, são vários outros países que obedecem muito mais. Mas não pode dizer, tem que fazer. Digamos, que eu saiba, não há nenhuma obrigação para os países que participam desse agrupamento, que não é uma organização, que são os BRICS, né? Não há nenhuma obrigação de assumir posições em relação a determinados temas internacionais, nem há, de um lado. De outro lado, não há nenhuma obrigação de compra de equipamento militar de outros países que fazem parte do mesmo agrupamento. Isso é, naturalmente, é da Rússia, principalmente, da China, talvez da Índia, né? Muito bem, então não há obrigações. Pode haver, pode ocorrer, mas não há essa obrigação. Né? Por outro lado, quanto à questão de assumir posições políticas, também não há nenhuma obrigação, pelo fato de ser parte desse agrupamento, de ter tal ou qual posição política em relação, digamos, ao mar da China, ou, digamos, a Síria, ou, enfim, o que quer que seja. Né? Não há nenhuma obrigação. Tá? Não há nenhuma obrigação quanto a isso. Naturalmente, há, de uma forma geral, uma certa movimentação da mídia para que o Brasil, digamos, assuma determinadas posições. Em geral, posições defendidas por países chamados antigamente ocidentais, né? No caso da Síria, no caso da Crimeia, assim por diante, né? Mas não é necessariamente decorrente da participação nos BRICS, né? Não é. Que eu saiba, né? Pode ser que haja coisas que eu não saiba. Aliás, muitas coisas que eu não sei. Mas eu acho que não há. Né? Agora, acho que do ponto de vista das Forças Armadas, digamos, do ponto de vista de desenvolvimento militar, de equipamento, né? Eu, pessoalmente, eu posso estar totalmente enganado, acho que a estratégia mais segura seria do investimento na nossa indústria. Aí alguns dizem, mas aí o Brasil ia ter um hiato, por exemplo, no caso da Força Aérea, não sei se alguém aqui da Força Aérea, haveria um hiato de defesa se não adquiríssemos. Não acho, não. Esse hiato não será resolvido pela aquisição desses aparelhos. Seguramente não será resolvido, né? O caso submarino nuclear é um pouco diferente. É diferente, né? Eu acho que o investimento maciço, né, na indústria de equipamentos militares no Brasil, a meu juízo, eu sei que dizem, não, é importante para que não haja hiatos de defesa. E a defesa em relação a quem? Hein?
a Força Aérea Boliviana? Não, não é, né? Acho que os resultados de longo prazo seriam mais interessantes. Na minha opinião, posso estar enganado, né? Não meditei suficientemente sobre isso para poder me dizer, mas tenho a impressão que sem o desenvolvimento nosso, eu vou dar um exemplo. Recentemente a Polícia Federal comprou uma série de aviões não tripulados de Israel. Tá? Grande alegria em Jerusalém e Tel Aviv. Enorme alegria. Grande tristeza no Centro de Pesquisas do Exército, porque estão desenvolvendo um avião não tripulado, que eu saiba. Eu sei porque eu visitei. Né? Então, a Polícia Federal, de repente, foi lá e comprou os aviões não tripulados. Entende? Então, com isso, você mata, dificulta, porque aqueles recursos poderiam ter sido investidos no desenvolvimento. Né? Claro que é mais demorado, é mais lento, né? E assim por diante, né? E assim por diante, né? Acho eu, mas sei que essa não é a opinião da Força Aérea, não. A Força Aérea tem outra opinião. Acha que é importante impedir que haja um hiato de defesa, de cobertura do território. Está bem. Mas acho que você poderia desenvolver aviões perfeitamente capazes de fazer essa função. E no longo prazo, você ter condições de ter uma indústria, uma defesa mais autônoma e mais eficiente. Né? Acho eu. Posso estar enganado, claro. Todos podemos estar enganados. O submarino nuclear é um pouco eu acho que é diferente, acho que é um pouco diferente, pode ser que eu esteja enganado. O submarino nuclear tem um efeito dissuasório muito grande, segundo o que eu conheço, um efeito dissuasório muito grande. Ele evita a concentração de forças, né? Ele permite a defesa de toda uma área importante para a economia brasileira, que é toda a área de produção de petróleo, que no Brasil está situada principalmente no oceano. Né? Então eu acho que tem uma pequena diferença. E depois que o submarino está sendo construído aqui, está tendo um impacto muito grande. Bem, pode ser que o Gripen também venha a ser construído aqui, já que ele não existe. Né? O modelo não existe. Né? Então ele vai ser talvez desenvolvido aqui. Enfim. Bem, se não houver mais nenhuma pergunta, eu agradeço muito a atenção de todos, agradeço as perguntas também, que permitem desenvolver o raciocínio. Muito obrigado pela atenção de todos. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não